Tudo bom, meus irmãos? Continuando nosso tempo de reflexão na palavra, estamos falando sobre a jornada da fé, a nossa caminhada de crescimento em direção ao céu. Mas hoje, especificamente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como ter um coração ensinável. Porque, meus irmãos, nós já sabemos que quando nós passamos pela porta, nós nascemos de novo. E nascer de novo nesse novo reino, esse reino dos céus, esse reino de Jesus Cristo, significa que a gente começa pequenininho mesmo, né? Bebezinho. Mas ao longo da nossa caminhada nós temos que crescer. E é isto que vai mostrar que de fato nós estamos aprendendo, de fato nós amamos a Jesus. Porque crescimento não é uma opção, viu, meus irmãos? Crescimento não é uma opção, é mandatório. Temos que crescer no reino. E aí nós iniciamos essa nossa jornada assim que nascemos de novo, mas ela vai exigir de nós transformação do nosso coração. A Bíblia nos mostra que o nosso coração, entre outras coisas, ele é a fonte, as fontes da vida estão no nosso coração. É onde nós tomamos nossas decisões, é onde nós escolhemos, né? Escolhemos o que queremos, o que não queremos, etc. É o coração, é a nossa intenção mais profunda. Mas, naturalmente, o nosso coração é altivo, é assim que somos quando ainda não nascemos de novo, né? E mesmo depois que nascemos de novo, passamos pela porta, não quer dizer que acontece um milagre de um dia para o outro e tudo fica maravilhoso, não é. Só que esse coração altivo, na medida em que nós caminhamos, ele vai sendo trabalhado. Mas como eu disse, não é mágica, não acontece por osmose. Ele tem que ser provocado, tem que ser um ato de intenção. Nós precisamos desejar esse coração ensinável. Ele é naturalmente egoísta, preguiçoso, tolo. Nosso coração, antes de conhecer a Jesus, ele é um coração tolo. Ele se apega a tolices. Ele não reflete sabedoria porque não tem sabedoria. A sabedoria vai crescer dentro de nós, vai sendo adquirida na medida em que o Espírito Santo tem espaço no nosso coração. O coração egoísta jamais se sacrifica, né? Ele quer sentir-se bem. É como uma criança mesmo, né? Eu li uns dias atrás aí, que criança faz o que quer. É claro, se os pais permitirem, né? Obviamente. Mas na sua índole mais primitiva, a criança faz o que quer, o que ela gosta, o que faz ela sentir-se bem. Nós, os adultos, fazemos aquilo que precisa ser feito, aquilo que é necessário, aquilo que é o certo. Bom, naturalmente nós não sabemos como amar a Jesus. Nós também não sabemos amar o que ele ama. Nós não sabemos escolher aquilo que Jesus escolheria. Então nós precisamos o quê? Precisamos de um coração que se dobra, um coração que se humilha, um coração que tem sede por aprender, por crescer. Mas, meus irmãos, isto exige treinamento. E aqui, Provérbios 4, 23 diz, 24, 23, guarde bem o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Tito 2, 11 diz, a graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo
de forma santa, justa e piedosa. Então, o que é que Tito está falando? Que a graça de Deus, ela tem também a função de nos educar, de nos ensinar, de nos admoestar, nos corrigir. Para quê? Para que nós possamos viver, ainda que neste mundo, antes do retorno de Jesus, mas ainda assim de forma santa, justa e piedosa. Isto vai mostrar o quê? Que o nosso coração está sendo ensinado. Ele está sendo, vamos usar aqui um outro termo, né, mais masculino, calibrado. No momento que nós entramos no reino de Deus, nós precisamos calibrar o nosso coração para ele poder habitar esse reino. Caso contrário, meus irmãos, é impossível viver no reino de Deus com uma cultura, com um coração que não se dobra, que é altivo e que não se permite ensinar. A gente sabe que, porque a Bíblia fala para nós, essa analogia, que o caminho que leva à vida eterna, ele é estreito. Então, sim, a gente pode pensar que em alguns aspectos é mais difícil mesmo, porque nós temos que renunciar, nós temos que nos dobrar, nos humilhar. Também, esse caminho estreito, ele está dizendo para nós que nós precisamos aprender a viver com limites, abrir mão do controle, porque a gente não controla pessoas. Eu já falei isso aqui, né? A gente não controla. Deus não controla pessoas. O controle, meus irmãos, é manipulação. E a manipulação pertence ao reino das trevas. Satanás é manipulador. Deus não é. Deus conquista. Ele atrai. A Bíblia fala, né, com laços de amor. Ele atrai. Ele nos constrange. Nós ficamos maravilhados com quem Jesus é. E por isso nós entregamos a nossa vida a Ele. Entregamos o nosso coração. E nos permitimos ser ensinados e nos humilhamos. Isso requer realmente a humilhação. Já falei um pouco sobre isso anteriormente, né? E nesse caminho estreito, é interessante que muitas das vezes nós pensamos assim, né? Ou várias pessoas pensam assim, não, claro, eu tenho um coração ensinável, eu sei que Jesus é o Senhor e eu me rendo a Ele, o que Ele falar para mim eu vou fazer. Mas é só Ele que vai mandar na minha vida, mais ninguém. Ninguém manda na minha vida. Ninguém fala o que eu tenho que fazer. Meu irmão, Jesus se manifesta para nós quase sempre através de outras pessoas, na vida das outras pessoas. Sim, Ele fala através da palavra, quando nós estamos lendo, meditando, mas muitas das vezes, na maioria das vezes, Ele vai falar na nossa vida através do testemunho das pessoas, da palavra ou das palavras que nós ouvimos, de pessoas que andam com Jesus, que são imitadoras de Cristo. É assim, Deus fez para funcionar desta forma. Não existe independência no caminho estreito, não existe independência no reino dos céus. Nós temos que aprender a perder para ganhar. Muitas das vezes nós temos que deixa perder. Vou perder a razão, vou perder o argumento, vou perder para lá na frente eu ganhar algo muito melhor. Às vezes o que eu vou ganhar é o coração das pessoas, é o coração dos meus irmãos. E isso vale muito, vale muito. Esta é humilhando-se, dobrando-se diante de Jesus e diante de outras pessoas mesmo. Esta é a única maneira de quebrar a resistência do nosso coração. Porque o nosso coração resiste, não é mesmo? Ou será que é só o meu? Ele resiste. E a gente tem que estar o quê? Calibrando, ensinando, discipulando o nosso próprio coração. Calma aí. Eu sei que você está doido para falar. Calma. Segura. Olha,
Deixa, não responda aquela pessoa, não. Deixa ela achar que tem razão. Deixa ela pensar. Não se defenda. Deixa estar. Nós precisamos nos impressionar com Jesus. Não com as pessoas, mas com Jesus, com quem Ele é. E aprender a amá-lo. Aprender a amá-lo. É desta forma que nós aprendemos a amar Jesus. É desta forma que nós aprendemos a amar a palavra dele. Não a palavra de maneira assim técnica, sabe? A Bíblia, eu leio tantos capítulos todo dia, porque às vezes alguns de nós, né, cristãos, a gente age como se fosse um muçulmano. Em que sentido? O muçulmano tem 3 orações durante o dia, ele tem uma lista de regras que ele tem que cumprir, para talvez, quem sabe, ganhar a salvação. Então ele tem que rezar 3 vezes por dia, virado para Meca, ele tem que fazer esmolas, ajudar o pobre, especialmente na época do Ramadã, ele tem que fazer jejuns, ele tem que ir a Meca pelo menos uma vez na vida, e etc, etc. Então, o muçulmano que é um bom, fiel, né, que é um bom muçulmano, ele faz todas essas coisas, mas ele não entende o coração de Deus, ele não acessa o coração de Deus, é uma religiosidade. E às vezes nós fazemos a mesma coisa, a gente lê, eu tenho que ler X capítulos por dia, eu tenho que ir à igreja domingo, eu tenho que dar o meu dízimo, dar a minha oferta, ajudar um pobre aqui, outro ali, uma pessoa necessitada, quem sabe até um missionário, e tá tudo bem. Claro que nós temos que, como, digamos, vou recolocar aqui a frase, como consequência de andar com Jesus, como consequência de discipular o nosso coração em direção ao céu, nós faremos muita coisa boa também. Nós vamos fazer coisas, nós vamos ajudar o necessitado, nós vamos dar nosso dízimo, nossa oferta, nós vamos ao culto, mas não estamos barganhando. Não é uma exigência do céu, é um privilégio nosso fazer isso, como resposta a Deus e ao nosso irmão. Por quê? Porque estamos discipulando, calibrando, ensinando o nosso coração a ser parecido com Jesus. Por isso que nós precisamos aprender a amar a Ele e a sua palavra, como eu disse, a palavra como um todo, o coração da palavra, a essência da palavra. Não a letra, porque a Bíblia diz que a letra mata, o espírito vivifica. Não é a letra seca, não são as regras, 1, 2, 3. Não, meus irmãos, é o espírito da palavra. É isso que nós precisamos trazer para dentro de nós. Colossenses 1:15 diz que... eu gosto tanto desse texto. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, o que esse texto, além de ser uma poesia linda, né? Que já foi transformada em muitas melodias, mas o que está dizendo para nós? Olha, o centro de tudo é Jesus. E, claro, é a sua palavra, porque a palavra é a verdadeira palavra. Ela existe antes da Bíblia ter sido escrita, né? É a palavra que sai da boca de Deus. E esta palavra foi colocada aqui na Bíblia, né? Foi escrita, mas ela é muito mais do que o que está escrito. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é vibrante, ela é eterna, ela é criadora, ela é curadora. A palavra edifica, a palavra nos anima, nos encoraja.
tira de nós a tristeza, a depressão, as angústias. A palavra nos dá esperança, expectativa, certezas. Algumas certezas nós temos por causa da palavra. A palavra nos mostra quem é Jesus. A palavra também mostra quem nós somos. Isso é necessário. Mas ela não fica nisto. Não mostra apenas quem eu sou, mas ela mostra para mim quem eu posso ser, no que eu posso me transformar, na medida em que eu caminho com Jesus, no caminho estreito em direção aos céus, com limites, com parâmetros, com várias limitações mesmo, mas sempre em linha reta em direção aos céus. A palavra, ela verdadeiramente nos transforma. Por isso que diz assim, olha, lá que nós conheceremos a verdade, ou se conhecermos a verdade nos libertará. Primeira libertação é nos libertar de nós mesmos, nossas angústias, nosso pecado, nossa autoestima fragilizada, né? Nossas dores pessoais, nossas feridas. A palavra é para isso também, para nos libertar, para tirar a gente da gente mesmo, né? Das nossas próprias garras. E isso só é possível, meus irmãos, com humildade, uma humildade crescente, constante, uma humildade que o Espírito Santo, nós temos que querer, mas ele é imprescindível nessa história, porque sem ele também nós não conseguimos, não é no nosso esforço. Humildade não tá em palavras fracas, palavras ou numa autopiedade, ou numa autoestima fragilizada. Não é isso a humildade. Na humildade, a gente sabe quem a gente é. A gente sabe que a gente tem várias fragilidades, mas a gente sabe também que Cristo em nós é a esperança da glória. É a esperança da glória. O Espírito Santo que habita em você, ele vai te dar graça para que você dobre o seu coração. Permita que ele seja ensinado pelas pessoas ao seu redor também, né? Ou principalmente pela palavra e de várias formas, né? São várias as formas. A multiforme sabedoria de Deus, ela nos alcança de várias maneiras. Por isso que é tão lindo, né? Não dá para a gente fazer uma fórmula, uma receita e todo mundo tem que seguir igual. Não, a gente observa princípios, valores, mas o modo de fazer vai variando de acordo com a criatividade do Espírito Santo em cada um de nós. Para isso, para que a gente calibre o coração, para que a gente eduque o coração, para que a gente... Claro, né, meus irmãos, vocês estão entendendo, não é uma coisa que eu vou fazer sozinha, assim, a seco, não. Eu preciso do Espírito Santo grandemente. De outra forma, isso é impossível. Mas nós temos que o quê? Tem nossa parte. O Espírito Santo faz sozinho, não. Não faz sozinho, não. Então, nós temos que o quê? Criar hábitos, formar hábitos. Nós somos pessoas de hábitos. Haja visto como é difícil mudar hábitos. A gente tem cortado algumas coisas da nossa alimentação, né? Glúten, algumas coisas. Vocês não têm ideia como isso é difícil. Eu já estive em festa de aniversário de uma amiga que a única coisa que eu tomei lá foi água. Água. Porque as festas em geral, elas têm, né, aquelas coisas que quem está cortando, quem está fazendo certas dietas, às vezes não encontra o que comer em festas. E tudo bem, mas é o quê? Para formar hábitos, a gente tem que, às vezes, sofrer mesmo. Faz parte, é para um bem maior. Isso é só um exemplo bobo, né? Mas vale, assim, para muita coisa na nossa vida. Aliás, para tudo, né? Para tudo. Então, nós temos que formar hábitos. Esses hábitos que vão nos empurrar em direção ao reino de Deus, em direção a Jesus Cristo, em direção àquilo que é certo, que é bom, né? Por exemplo,
uma coisa que ajuda a moldar o nosso coração. Nós temos que buscar hábitos que vão moldar o nosso coração, né? Por quê? Porque no coração estão as fontes da vida. No nosso coração é que nós tomamos decisões, é que nós fazemos escolhas, né? Então, por isso nós precisamos lá nessa casa, esse centro da casa de máquinas, que é o nosso corpo, né? Esse centro onde está a alma, a inteligência, né? Onde está o livre-arbítrio. E nós temos que ir lá nesse lugar, com a graça de Deus, e formatar de novo, gradativamente. A gente não apaga, a gente converte e não apaga tudo, não, tá tudo lá. Mas é o que? Gradativamente nós vamos formatando e aí os velhos hábitos vão morrendo, vão deixando de existir. Por exemplo, a gente vê do Salmo 120 até o 134 na Bíblia, que são salmos de romaria, né? Eram cânticos que eles cantavam quando subiam ao templo 3 vezes ao ano. Então iam de todas as tribos ali, os povos, eles iam o quê? Eram viagens que duravam dias, dependendo do lugar onde a tribo morava, né? Iam a pé, né? Devagar e tal. Então, eles iam cantando estes salmos. Por quê? Tem várias razões. Uma delas é que os salmos, o louvor, ele molda o nosso coração. Ele vai nos moldando. Por isso que é tão importante observar o que é que eu estou cantando. Porque nossas palavras, tanto as palavras cantadas, como as nossas orações, né? As palavras de louvor, a adoração, né? O louvor que a gente profere diante do Senhor. Tudo isso, gente, ensina o nosso coração, molda o nosso coração, discipula o nosso coração, nos calibra, né? Estou usando várias palavras aqui para fixar na nossa cabeça. E o povo ia cantando para Páscoa, para a festa dos tabernáculos, para a festa dos Pentecostes. Eles iam cantando. Não era só música para cima, não tem que ser. Sabe uma coisa que Deus ama? Quando a gente é bem verdadeiro diante dele, sabe? E quando você está sofrendo, quando eu estou sofrendo, a gente não tem que ficar, tá tudo maravilhoso, não. A gente tem que chegar diante do Senhor e falar, Deus está doendo muito. Deus, olha, se o Senhor não me der graça, eu não vou aguentar. Deus, olha, esse mundo está complicado. Deus, eu não estou aguentando o pecado, está fedendo aqui, a desgraça humana. Que isso, Senhor? Meu Deus, tenha misericórdia. Então, muitas das vezes nós precisamos chegar diante de Deus com lamentos. A Bíblia mostra muito isso, né? Lamento, não é lamúria, não, é lamento. Lamento pelo mal, pelo pecado. Lamento pela dor do meu irmão, pela tristeza, mas ao mesmo tempo, tudo que é de Deus sempre tem esperança, porque a história não termina por aí. Eu quero ler um pedacinho do livro Uma Vida com Propósito sobre este assunto, né? Como nós crescemos, como nós moldamos o nosso coração. Ele diz assim: o objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinhos de crochê. O motivo é que nunca pretenderam crescer. Crescimento espiritual não é algo automático. É necessário que haja um compromisso voluntário. Você deve querer crescer, decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. O discipulado, o processo de se tornar semelhante a Jesus Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama, nós respondemos: venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. E ainda continuando. Você precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar sua forma de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará
nestas mudanças. Meus irmãos, então não existe essa coisa de ninguém manda em mim, ninguém me dá pitaco na minha vida. Não existe isso, porque nós somos um corpo. Como é que o braço vai falar para a cabeça ou para outras partes do corpo? Olha, eu quero ser independente, eu quero continuar sendo braço, mas eu não quero estar ligado ao corpo. Ninguém me fala o que é para fazer. O cérebro é que manda no braço, os músculos e tudo mais mandam no braço, não é verdade? Mandam na perna, uma perna precisa da outra, uma mão precisa da outra, né? E a gente poderia continuar nesta analogia, porque ela é de fato muito boa, não foi à toa que Paulo a usou. Então, meus irmãos queridos, precisamos, para a gente crescer, aprender a olhar para a Bíblia. Lembra que eu estava falando? Amar a palavra. A olhar para a Bíblia com um olhar maduro. Com um olhar maduro, a gente não pega a Bíblia e disseca ela, pega textos assim e cria doutrinas, não. A Bíblia, é uma coisa só, de Gênesis a Apocalipse. Então, eu não posso ler Apocalipse desconectado de Gênesis. Eu não posso ler Juízes desconectado de Êxodo, de Levítico. Aí, quando eu chego no Novo Testamento, eu preciso do Antigo Testamento, porque ele é a base de tudo. Mas não quer dizer que eu vou fazer algum... Ok, vamos repetir isso aqui. Nós precisamos dos princípios, e nós temos que vivenciar esses princípios. Mas nós, meus irmãos, não somos judeus. Então, eu não tenho que fazer o que o judeu fazia. Eu não tenho... Porque se for assim, eu tenho que fazer sacrifícios de novo, matar cordeiro, né? Os homens têm que usar aquela roupa com franjinha, tem que usar o bonezinho na cabeça, o quipá, que no Antigo Testamento nem tinha isso, né? Depois é que eles foram adquirindo outros hábitos. Então, eu teria que voltar e fazer um monte de... Eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que fazer um tanto de coisa. Não é isto. Nós precisamos ler a Bíblia, entender os princípios por trás. O que é que Deus... por que Deus mandou eles irem 3 vezes ao templo? Tá? Qual é o princípio por trás daquilo? Né? O templo não era um culto, né? Não era como a igreja de agora. Não tinha um pastor, não tinha um sacerdote lá fazendo culto, não. Era para sacrifícios. Era para sacrifícios, somente. Não tinha outro propósito. E aí... Depois, o que? O povo foi crescendo, amadurecendo, novas revelações foram chegando, e até que no Novo Testamento, né, Jesus foi a revelação total e completa de todo o plano de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos aprender a ler a Bíblia. Nós temos que ter amor pela palavra. Caso contrário, a gente não cresce, a gente fica infantil o resto da vida, né? Como foi lido aqui mesmo. E a reorientação do nosso coração, que é absolutamente necessária, tem que ser reorientado mesmo, né? Quando nós passamos pela porta e nascemos de novo, precisamos reorientar esse coração com a graça do Espírito Santo, é claro, recalibrar, né? Formatar, porque o nosso coração, já falei, ele é mau. Ele é mau. Então, não é automaticamente que a gente vai ser transformado. Mas a nossa transformação, sim, é o resultado de uma longa caminhada na mesma direção. Como diz o Eugene Peterson, uma longa caminhada na mesma direção. Nem todo dia é empolgante, nem todo dia é maravilhoso. Não é não, gente. É dia a dia, coisinhas simples, coisinhas pequenas do dia a dia. Mas é assim que a gente... De vez em quando Deus manda alguma coisa, uau, mas é muito de vez em quando. E é nessa caminhada, nesse passo, que nós vamos alcançar a vida eterna. Não desanime, a caminhada é longa mesmo, o caminho é estreito, mas vale a pena. Deus abençoe.